lá em Filipenses, no capítulo 2, eu creio que o Senhor vai fazer algo especial nessa noite. Quem estava aqui, né, quem esteve aqui na quarta-feira já pôde sentir um pouco, né, daquilo que Deus está trabalhando em nós, está trabalhando com a sua igreja. E eu creio que aquilo que foi iniciado, aquilo que Ele iniciou na quarta, né, será ainda mais impactante no dia de hoje. Amém? A chave é o verso 9, versículo 9, mas eu vou ler lá desde o 5, para a gente pegar um entendimento melhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar. Eu vou pedir para o Tiago trazer água aí para mim, que minha garganta hoje não está colaborando comigo. Mas a gente vive, né? A gente está vivendo uma geração amplamente instruída, né? Sobre tratamentos, sobre terapias, sobre remédios. E tudo isso tem o seu valor. Tudo isso tem o seu devido lugar. Mas há algo que ultrapassa os limites da ciência, que nenhum homem é capaz de reproduzir, que é o poder que emana no nome de Jesus, deste nome. E o nome de Jesus por si só, ele não é uma palavra mágica, mas ele tem poder porque ele pertence àquele que venceu o pecado, a morte e o inferno. Então, por isso nós cremos neste nome que tem poder, neste nome que tem a autoridade. E aqui nós lemos que Deus exaltou o seu filho, exaltou o filho à mais alta posição e deu o nome a ele que está acima de todo o nome. E não é só um nome bonito que a gente usa, né, para começar as nossas orações. Não é um nome bonito que a gente usa para encerrar as nossas orações. Ele é o selo da autoridade divina. É a expressão máxima da presença de Deus entre os homens. Quando nós pronunciamos Jesus com fé, o céu se move em resposta e o inferno se silencia em total submissão ao nome do Filho. E aqui Filipenses está declarando que o nome do Senhor, o nome de Jesus, ele está acima de todo o nome. E não é muito difícil a gente entender isso. Quando Deus exalta o seu Filho com a mais alta autoridade e dá este nome que está acima de todas as coisas, que está acima da pior doença, que está acima do pior sofrimento. E este nome tem poder para curar, para livrar, para transformar e para salvar. A gente vê o câncer, que é uma doença devastadora, que consome as pessoas aos poucos, que consome a alma aos poucos, que traz sofrimento à vida aos poucos, até que alguns, né, morrem por essa doença. A depressão também, que afunda as pessoas aos poucos. Mas o nome de Jesus está acima dessas coisas. Se proclamado com fé, se proclamado com convicção de que Deus, que Jesus ainda cura, Ele cura, Ele faz milagres, Ele transforma. E eu gostaria de trazer alguns pontos aqui em relação ao nome de Jesus, para a gente entender este nome. E o primeiro ponto é que o nome de Jesus é autoridade sobre todas as coisas. E lá em Mateus 28, o último capítulo de Mateus 28, no versículo 18. Mateus 28, 18.
Jesus, ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus está declarando que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Nada está fora do seu domínio. Nenhum espírito maligno, nenhuma enfermidade, nenhuma sentença humana pode resistir a este nome. Então, quando a igreja ora em nome de Jesus, ela não está apenas usando o nome, né, uma fórmula para encerrar não a oração. Ela está exercendo o seu direito legal, o seu direito espiritual concedido por Cristo àqueles a quem pertencem a Ele. E quando Jesus diz em João 14, pode pôr aqui no telão, João 14, no versículo 13 e 14... Jesus diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Perceba que o poder não está na voz de quem pronuncia, mas na autoridade daquele nome. Em Atos 3:6, quando Pedro e João estão lá na porta do templo e encontram com aquele homem coxo, pode pôr aqui para a gente acompanhando. Atos 3:6, eu inverti, perdão. Que Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro, ele não ofereceu uma religião, ele não ofereceu recursos, ele liberou a autoridade. E qual foi a resposta disso? Este homem, ele imediatamente se levantou, ele saiu saltando e glorificando a Deus. E aí, para complementar, no versículo 16, que ainda vai tratar do mesmo assunto, aí diz, Pedro fala: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então, a fé no nome é, na verdade, a fé na pessoa de Jesus. O nome carrega a autoridade da pessoa de Jesus. Então, quando nós oramos, nós pregamos, nós repreendemos em nome de Jesus, nós não estamos lançando uma fórmula, não, nós estamos atuando sob a autoridade dele, representando o seu caráter, o seu poder e a sua vontade. Amém? Todos dão para entender? Então aqui deu, pela fé no nome de Jesus, né, curou, porque o nome carrega a autoridade da pessoa de Jesus. E Deus tem levantado pessoas, quer levantar pessoas como Pedro, crentes que sabem aquilo que carregam. Então, quando você ora pelo enfermo, quando você ora, intercede por outras pessoas, declara, né, sobre outras vidas, você não faça com quem tenta convencer a Deus a fazer isso. Não tente convencer a Deus a curar. Não faça como quem tenta convencer a Deus, mas faça como alguém que invoca a autoridade do nome de Jesus sobre o impossível. Então não clame, não ore a Deus tentando convencê-lo a curar, não. Mas ora crendo que o nome de Jesus cura. Usa a autoridade que Ele nos deu para poder usar o seu nome, crendo na fé e na pessoa de Jesus. Amém? E aí o segundo ponto é que o nome de Jesus cura o corpo, a alma e o espírito. Em Isaías 53... no versículo 4, Isaías 53, no versículo 4, também é conhecido e a gente usa muito. Isaías 53, no versículo 4, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então Jesus não morreu apenas para salvar almas, Ele morreu para restaurar a totalidade do ser humano. Ele levou enfermidades físicas, dores emocionais,
feridas espirituais, a cura de Jesus, ela é completa. É tanto o interior e transborda para o exterior. E aí você citou aqui a mulher do fluxo de sangue. A mulher que passou 12 anos sangrando, né? Gastou com médicos e não teve solução nenhuma. Pode colocar aí Marcos 5, que vai falar a história dela, para a gente ler um pouquinho dessa mulher de fé. Marcos 5, 25. Vou ler aqui, porque eu gosto de ler na minha Bíblia. Marcos 5, 25. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, por meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ele não só curou, né, o corpo dessa mulher, mas também a alma ferida pela rejeição, né, o espírito cansado da espera. Essa mulher, ela estava 12 anos sangrando, 12 anos que ela viveu isolada, 12 anos que ela viveu sendo rejeitada, 12 anos que ela não podia tocar em ninguém, 12 anos que ela não podia ir ao templo. Mas aí ela ouviu falar de Jesus. E não foi só o toque em si, o tocar no manto em si que a curou. Não, foi a fé no nome e na presença de Jesus. E Deus não quer só curar o corpo, a parte física, não. Tem pessoas que têm dores escondidas, coisas escondidas, traumas, mágoas, perdão guardado que não se dá por orgulho. Dores escondidas que Deus quer também curar, quer também transformar por completo. E Jesus sabia quem havia tocado nele, mas ele queria que ela se manifestasse, porque ele não queria, ele não bastava curar somente o corpo, mas ele queria transformar ela por completo, inclusive a sua alma. E ele ainda diz, filha, ele ainda chama de filha. A mulher que passou anos, que vivia como excluída, agora ela é restaurada à família de Deus. Agora ela é bem-vinda de volta à família de Deus. E ela está ali aliviada, agora ela está em paz, porque agora ela vai poder estar no meio das pessoas. Ela pode ir ao templo novamente adorar ao Senhor. Então tem muitas pessoas que vêm à igreja buscando só coisas físicas, mas quando Deus ainda quer curar o interior. E foi como eu já falei aqui, a gente pede muitas coisas físicas e esquece de tudo que tem dentro de nós. E irmão, sempre vai ter coisas dentro de nós para a gente, que precisa ser transformado, que precisa ser curado. É um jeito, você ainda não consegue falar, aí você ainda fala, às vezes palavrões, aí você ainda age com atitudes erradas. Isso precisa ser curado, isso precisa ser transformado. E quando nós invocamos o nome de Jesus, Ele não quer apenas aliviar os sintomas, Ele quer restaurar a identidade. Quando o mundo diz, olha, é incurável, mas Jesus está dizendo, filha, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque a última palavra, ela é do Senhor. Ela é do Senhor. E o terceiro ponto o nome de Jesus
traz vida onde há morte. Em João 11, no versículo 43, João 11, versículo 43, que fala sobre a morte de Lázaro. No versículo 43, Jesus já ressuscitou Lázaro. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. A voz de Jesus, ela é autoridade sobre a morte. Quando ele fala, o impossível obedece e o impossível acontece. Porque já fazia 4 dias que ele estava lá morto, que ele estava lá naquele túmulo. E pela lógica humana, acabou. Não tem mais o que ser feito. Ele morreu. Mas Jesus não chegou para se lamentar, não. Ele chegou para manifestar glória. Ele chegou para manifestar a sua glória. Quando Deus fala, não tem inimigo que fique de pé. Não tem enfermidade que resista. Olhos voltam a se abrir. Pulsos começam novamente a bater. Quando Jesus fala, tudo acontece. A presença de Jesus, ela muda atmosferas. Aí você diz, mas e se eu orar e Deus e não acontecer nada? Se eu orar e Deus não fizer, se eu clamar e Deus não fizer, irmãos, nós sabemos a resposta. Deus ainda é o mesmo, porque o seu caráter é imutável. Ele é imutável, ele é o Deus, ele fala, eu sou o Senhor e eu não mudo. Não mudo. Inclusive quando Marta e Maria, a gente vê Marta e Maria, depois da morte de Lázaro, né? Elas estavam ali mergulhadas em tanto sofrimento, em tanta dor, mas ainda assim, elas continuavam a chamar Jesus de Mestre e de Senhor. O Mestre está aqui, está te chamando. Senhor, se o Senhor não estivesse aqui. Elas não entenderam o porquê do silêncio dele. Mas elas não deixaram de reconhecê-lo por aquilo que ele é, o Senhor. Então as coisas, a gente clama, a gente ora, e aí as coisas não acontecem, mas também não é para, às vezes não é de última hora, né? Assim, num estalar de dedo, se Deus quiser pode. Mas olha o tempo que ele demorou, né? 12 anos, demorou não, né? Porque o tempo certo de Deus é o tempo certo de Deus. A gente aqui quer apressar as coisas. Mas pode se passar 4 dias, pode se passar 12 anos, pode se passar 8 anos. Quando Deus fala, tudo acontece. Nada permanece o mesmo quando se está na presença de Deus. Nada, nada. Basta querer, basta querer. Basta ter fé. E basta ter comunhão. Comunhão com o Senhor. Amém? 4º ponto. O nome de Jesus ainda tem poder hoje. Amém? O nome de Jesus não se expirou lá no tempo dos apóstolos, né? Ele ainda continua curando nos hospitais. Ele ainda continua curando nos lares, na igreja, nas ruas. Não se expirou. A palavra de Jesus diz em Hebreus, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E sempre. Ele não muda. Não muda. A pergunta não é se ele ainda cura. É se a igreja ainda crê que ele cura. É se a igreja ainda crê no Jesus dos evangelhos. Porque muitas vezes se perde, fala, não vai acontecer o que acontecia antes, né? Os milagres do passado ficaram no passado, é coisa do passado. Mas Deus, Ele não muda.
O mesmo Deus que tocou em leprosos, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Deus que fez coxos andarem, que fez paralíticos andarem, Ele está aqui. Ele está aqui. Este mesmo Deus que com uma palavra aquieta o mar, com uma só palavra faz todas as coisas se alinharem. Ele se faz presente neste lugar e Ele se faz presente dentro de nós pelo poder do Teu Espírito. Então não diga que Ele não está aqui, que Ele não cura, que Ele não faz milagres, quando na verdade nós precisamos crer que Ele faz, crer que Ele está aqui, crer que Ele cura, crer que Ele vai curar. Esta é a autoridade que o Senhor nos deu, que Ele delegou para cada um de nós. Em Marcos 16, no Evangelho de Marcos 16, no versículo 17. Marcos 16 é o último de Marcos também. Marcos 16, no versículo 17. Jesus diz: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Nós não precisamos esperar anjo descer, porque esse poder já foi liberado sobre nós. Já foi liberado. Eu lembro muito bem da época da vacina do Covid, e eu estava grávida do Pedro, e aí a gente era obrigada a tomar vacina lá no hospital, né? Que se não tomasse, ia tomar advertência. E aí, eu até falei uma vez com o pastor, não sei nem se o pastor Marcos vai lembrar, né? Mas aí ele me citou esse versículo, né? Que nenhum dano fará mal para aqueles que creem em Jesus. E eu tomei, quando eu tomei, eu fiquei recitando esse versículo. E graças a Deus, eu sei que não aconteceu nada, nem que meu filho nasceu bem, mas glórias ao Senhor. Porque isso é fé, irmãos. Isso é fé. Isso é você acreditar que Deus opera no invisível, de que Deus age no invisível. Então, se Ele não mudou, os milagres também não mudaram. O nome de Jesus ainda continua sendo cura, continua sendo libertação, continua sendo salvação para todo que nele crê. Hoje não é sobre o que o médico afirmou, hoje não é sobre o que o diagnóstico afirmou, não, hoje é sobre o que o céu diz a respeito de você. E ele diz, né, hoje, o nome de Jesus, ele tem poder. Ele tem poder. Então você pode ter diagnóstico, o médico pode falar, você vai morrer, mas você diz, o meu Deus vai me curar, Ele ainda cura. Eu creio neste Deus, do Deus dos impossíveis. Quando quando tudo é impossível para o homem, nada é impossível para Deus. Eu creio neste Deus. E é este Deus a qual nós servimos. E Ele se faz presente neste lugar. Ele se faz presente na nossa vida. Em cada área da nossa vida, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está agindo. Amém? Todos estão entendendo? Glórias a Deus. E Isaías 53, como eu citei, né? Se quiser pôr aqui o versículo 5, 53:5. E eu li, né? Que ele foi transpassado, Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados pelas feridas de Jesus. Não foi por mérito, nem por fórmulas, não. Nós somos curados pelas feridas de Jesus. E pelas feridas de Jesus, a cura fluindo neste lugar nessa noite.
A cura fluindo neste lugar agora pelas feridas do nosso Senhor, que levou sobre si as enfermidades, que tomou sobre si as nossas doenças. Então não tenha um diagnóstico que afirme que aquilo acabou. Olha, não tenha isso como diagnóstico. Não diga, eu tenho isso, vou viver com isso, eu me acostumo a viver assim. É igual eu e o Tiago, a gente se acostuma a viver com o estômago assim, estômago ferrado. Eu também tenho problema no coração e eu fico, deixa assim, né? A gente se acostuma a viver assim, vou de ano em ano em médico, faço meus exames e é do bem. Não, meus irmãos. Não diga que este é o ponto final da tua história, da tua vida. Queira dar testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Queira que Deus trabalhe em você e que você possa glorificar a Deus através da tua vida. Queira, meus irmãos, não deixe esse seu ponto final da tua história. Creia em Jesus, creia no nome de Jesus. Creia que Ele ainda está aqui e se faz presente. E que uma palavra só Ele pode dizer, Ele pode curar, Ele pode fazer. Amém? O centurião, quando falava com Jesus, ele falava, Senhor, em Mateus 8:8, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Esse é o retrato da fé de quem entende quem é Jesus. Porque o centurião, ele sabia reconhecer a autoridade. Ele sabia que quando o comandante fala, suas ordens são cumpridas. Mas ele conseguiu reconhecer em Cristo uma autoridade maior do que uma autoridade militar. Ele conseguiu ver em Cristo uma autoridade divina que comanda até as coisas que são invisíveis. Esta é uma fé que reconhece a autoridade e o poder que tem no nome de Deus, no nome de Jesus. Irmão, não tem poder terreno que resista ao nome de Jesus, que é o nome onde habita toda a plenitude de Deus. Nossa, eu tento, às vezes tento pegar a Bíblia inteira, assim, tudo que aconteceu, tudo que a gente sabe, encaixar assim no nome de Jesus. É um nome poderoso. Pelo menos eu, quando eu lembro de Jesus, eu lembro de Deus, vem um filme da Bíblia inteira na minha mente. Porque como Deus é poderoso, como Deus é grandioso, como Deus, né, fez tantas coisas, né, aquele povo ainda se voltou, né, contra o nosso Senhor, se afastou do Senhor. E em Marcos, capítulo 1, tem uma cena marcante também. Marcos capítulo 1. No versículo 21. Eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o ensino, porque ele lhes ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente, saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino?" E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhes obedecem. Ou seja, não foi necessário um ritual, um esforço humano, não precisou, não houve grito, mas uma só palavra: cale-se e saia. E o espírito imundo saiu. Porque a autoridade do Filho não é disputada, ela é reconhecida. E os demônios sabiam quem ele era e temiam. E temiam o Filho de Deus. E temiam o Filho de Deus.
Olha que tremendo, né? Saber que um dia, né, todo joelho se dobrará diante deste Senhor, diante de Jesus. E este mesmo Jesus que libertou este homem nessa sinagoga, ele está aqui, ele fala ainda hoje. Quando ele fala, saia, né, as cadeias se rompem. Quando ele ordena, cale-se, o inimigo, ele se silencia. Olha que poder. Olha que poder. Uma só palavra. Saia, cale-se. E o inimigo não fica de pé diante da voz de Jesus. Não fica. Olha que tremendo. E isso é para nós, meus irmãos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus. Declara isso na tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua geração. Senhor, o teu nome é vida, Senhor, o teu nome é poder, Pai. Este é o nome do Senhor que eu creio. Um nome que tem poder, com autoridade. Há poder na palavra de Cristo. E quem nele está, né, carrega essa autoridade delegada. Carrega isso. Nós carregamos isso. Essa é a autoridade do Filho de Deus. Por isso o cristão, ele não ora com medo. Ele ora, né, no nome daquele que já venceu. Ora com essa convicção. Oramos, nós clamamos no nome de Jesus, aquele que já venceu. Então não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. É a presença do Senhor, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. É aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Destruir cadeias, né? Lançar o inimigo lá longe. Nos libertar, nos transformar, nos trazer para perto. Nos trazer para perto. Fique-se de pé, porque Deus quer trabalhar neste lugar.